A chuva fina de outono caía sobre as ruas empedradas de Alfama quando Tiago ouviu o ganido desesperado. Vinha de um beco estreito, onde um labrador castanho, magro e tremendo, se encolhia contra uma parede úmida. O carro que quase o atropelara já desaparecera na curva, deixando apenas o eco do motor. Tiago não pensou duas vezes. Correu até o animal, ajoelhou-se e estendeu a mão devagar. Vem cá, rapaz. Não te vou magoar. O cão, que depois soube chamar-se Max, lambeu-lhe os dedos com hesitação, como quem já perdera a confiança no mundo. Tiago tinha 28 anos, trabalhava como designer gráfico freelancer num pequeno apartamento no Príncipe Real e vivia sozinho desde que os pais, em Coimbra, tinham cortado contacto depois de ele assumir a sua orientação. Não és o filho que criamos, dissera a mãe ao telefone, voz fria como o mármore. Desde então, Tiago aprendera a calar a dor, a transformar a solidão em rotina. Mas ao pegar no cão molhado ao colo, sentiu algo romper dentro do peito, uma necessidade urgente de proteger, de ser necessário. Levou Max ao veterinário mais próximo. O chip revelava o nome e um número de telefone. Quando ligou, uma voz grave e educada respondeu, sim, sou Luís Vasconcelos. O Max fugiu esta manhã. Onde está ele? Tiago explicou, e Luís insistiu em ir buscá-lo imediatamente. Meia hora depois, o Mercedes preto parou à porta da clínica. Dele saiu um homem alto, de 32 anos, fato impecável, cabelo escuro penteado para trás e olhos verdes que pareciam carregar o peso de um império inteiro. Luís agradeceu com formalidade excessiva, mas ao ver Max correr para Tiago e lamber-lhe a cara, algo mudou na sua expressão. Parece que ele gosta de si. Tiago sorriu, envergonhado. Só lhe dei abrigo da chuva. Luís estendeu um envelope grosso. Pela sua bondade. Tiago recusou. Não foi por dinheiro. Os olhos de Luís detiveram-se nele um segundo a mais do que o necessário. Então permita-me pelo menos convidá-lo para jantar. Amanhã. Tiago aceitou, sem saber porquê. Talvez pela forma como Luís olhara para Max, com culpa genuína. Ou talvez porque, pela primeira vez em anos, alguém o olhara como se valesse algo. No dia seguinte, o restaurante no Chiado era discreto e elegante. Luís falou pouco da família, apenas que era o herdeiro único do grupo Vasconcelos, hotéis de luxo, vinícolas no Douro, imóveis em Lisboa. O meu pai espera que eu case com a filha de um parceiro espanhol. Para fortalecer alianças. A voz saiu amarga. Tiago sentiu um aperto no peito. E tu? Queres isso? Luís baixou o olhar. Quero o que o meu pai quer. Sempre quis. Mas havia uma fenda naquela frase, uma dúvida que ecoava. Conversaram até o restaurante fechar. Luís pagou, acompanhou Tiago até ao metro. Na despedida, as mãos roçaram-se. Nenhum recuou. Gostei de te conhecer, Tiago. A voz de Luís era baixa, quase um sussurro. Tiago sentiu o coração disparar. Eu também. Nos dias seguintes, as mensagens começaram. Primeiro sobre Max, fotos do cão no jardim da mansão em Lapa. Depois sobre tudo e nada. Luís contava histórias da infância solitária, do pai autoritário que nunca elogiava, da mãe que morrera quando ele tinha 15 anos. Tiago respondia com honestidade crua, a rejeição familiar, a luta para se aceitar, as noites em que duvidava se algum dia seria amado. Uma semana depois, Luís convidou-o para a mansão. Quero que vejas onde o Max vive. Tiago foi. A casa era um palácio moderno, vidros do chão ao teto com vista para o Tejo. Max correu para ele como se fosse dono do lugar. Luís serviu o vinho do Douro, preparado por ele mesmo. Sentaram-se no sofá, Max entre os dois. O silêncio cresceu, carregado. Tiago. Eu nunca. Luís parou, engoliu em seco. Nunca estive com um homem. Nunca admiti que queria. Os olhos verdes brilhavam de medo e desejo. Tiago sentiu o mundo parar. Não precisas de ter pressa. Mas Luís aproximou-se, devagar, e os lábios tocaram-se num beijo tímido, quase sagrado. Naquele instante, Tiago soube que estava perdido, e encontrado. Mas dentro de Luís, a tormenta começava. Como contar ao pai?
Como assumir um amor que destruiria o legado que lhe fora imposto desde o berço? A culpa já o corroía, sou um cobarde. Ele merece alguém inteiro, não um homem partido ao meio. As semanas seguintes foram um sonho frágil. Luís inventava desculpas para sair da empresa, reuniões adiadas, viagens canceladas, só para passar tardes com Tiago no Príncipe Real, faziam amor com urgência contida, como se cada toque pudesse ser o último. Luís aprendia a ser terno, Tiago aprendia a confiar. Max tornara-se o elo invisível, dormindo aos pés da cama nos fins de semana que Luís passava no pequeno apartamento. Mas a realidade batia à porta. O pai de Luís, António Vasconcelos, convocou-o para uma reunião familiar. A Inês vem jantar na sexta. A família dela espera um noivado até ao final do ano. Luís sentiu o estômago revirar. Inês era bonita, educada, filha perfeita para uma aliança comercial. Durante o jantar, sorriu quando devia, respondeu com cortesia, mas cada palavra sabia a cinza. Dentro dele, gritava, quero o Tiago. Quero ser livre. Nessa noite, ligou para Tiago já bêbado de vinho e raiva. Não aguento mais esta mentira. Tiago acalmou ao telefone, voz suave como bálsamo. Um dia de cada vez, Luís. Quando estiveres pronto. Mas Luís não dormiu. Pensava no pai, no império, na mãe que sempre se calara perante o marido. Se eu falar, perco tudo. Se calo, perco-me a mim. O conflito interno agravou-se quando um jornalista de uma revista cor-de-rosa fotografou Luís e Tiago a passear Max no Jardim da Estrela, mãos dadas por um segundo descuidado. A foto não saiu, Luís pagou caro para a enterrar, mas o susto foi suficiente. Se isto explode, o meu pai destrói-te, disse a Tiago, voz tremendo. Tiago respondeu com firmeza, não me importo com o dinheiro dele, importo-me contigo. Luís sentiu-se ainda mais pequeno. A amiga de Tiago, Sofia, lésbica assumida, ativista discreta, avisou, ele vive num mundo que não perdoa, Tiago. Já vi isto antes. Vais sofrer. Tiago ouviu, mas o coração teimava. Ele está a mudar. Eu vejo. O ponto de ruptura veio numa viagem de trabalho ao Porto. Luís, sozinho no hotel, recebeu uma mensagem anónima com a foto apagada. Sei o teu segredo. Pago bem para calar. O pânico tomou conta dele, ligou ao pai, quase confessou tudo, mas parou a tempo. Em vez disso, marcou um encontro com Inês. Vamos anunciar o noivado na gala de beneficência. As palavras saíram mecânicas, mas dentro dele algo morreu. Quando regressou a Lisboa, evitou Tiago durante dias. As mensagens ficaram sem resposta. Tiago, ferido, pensou o pior, ele escolheu o caminho fácil. Sempre soube que escolheria. A dor era física, um vazio que Max parecia sentir também, ganindo à porta. Finalmente, Luís apareceu à meia-noite, olhos vermelhos. Desculpa. Tive medo. Contou tudo, a chantagem, o noivado marcado, o pai que o pressionava. Tiago ouviu em silêncio, depois disse, se vais casar com ela, acaba comigo agora. Não suporto ser o segredo sujo. Luís caiu de joelhos, abraçando as pernas de Tiago. Não quero perdê-lo. Mas não sei como lutar contra tudo isto. Naquele momento, o amor era maior que o medo, mas apenas por instantes. A gala aproximava-se. Luís teria de aparecer de braço dado com Inês. Dentro dele, a guerra rugia, se aparecer com ela, trai o Tiago. Se não aparecer, trai a família. A culpa devorava o vivo. A noite da gala chegou como uma sentença. O salão do Hotel Vasconcelos no Parque das Nações brilhava com lustres de cristal e convidados de alta sociedade. Luís, de smoking, entrou com Inês ao lado, sorriso plastificado. António Vasconcelos cumprimentou-os com orgulho visível. O futuro do grupo está assegurado. Do outro lado da cidade, Tiago via as fotos nas redes sociais, Luís radiante ao lado da noiva perfeita. Cada imagem era uma faca. Ele escolheu, pensou, e o peito doeu tanto que mal respirava. Max deitou a cabeça no seu colo, como se compreendesse. Tiago chorou em silêncio, perguntando-se por que insistira no amor impossível. Mas Luís, no meio do brinde, sentia-se sufocar.
Quando o pai anunciou o noivado, o aplauso ecoou como trovão. Luís olhou para Inês, ela sorria, mas os olhos estavam vazios. Percebeu que também ela era vítima daquele teatro. No palco, pegou no microfone para agradecer. As palavras preparadas morreram na garganta. Quero agradecer ao meu pai por tudo o que construiu, começou, voz tremendo. O salão silenciou. Mas hoje percebi que não posso viver uma mentira. António franziu o sobrolho. Luís continuou, o noivado com Inês. Não vai acontecer. Porque o meu coração pertence a outra pessoa. Um murmúrio percorreu a sala. António empalideceu. Luís respirou fundo. A um homem. Chama-se Tiago, e é a melhor coisa que me aconteceu. O caos explodiu. Flashes, gritos, António puxando pelo braço para os bastidores. Estás louco? Vais destruir tudo. Luís enfrentou-o pela primeira vez. Prefiro destruir o império a destruir-me a mim. Saiu do salão debaixo de olhares chocados, coração aos saltos. Dirigiu até ao príncipe real a alta velocidade. Bateu à porta de Tiago, ainda de smoking. Quando Tiago abriu, olhos inchados de chorar, Luís caiu nos seus braços. Desculpa. Demorei demasiado. Mas escolhi-te. Para sempre. Tiago, entre lágrimas, beijou-o com desespero. Tinhas tanto a perder. Luís respondeu, perdi tudo exceto o que importa. Na manhã seguinte, as manchetes gritavam, herdeiro Vasconcelos assume a homossexualidade e rompe noivado em gala chocante. António desligou os telefones, furioso. Ameaçou deserdar Luís, cortar fundos, destruir a reputação de Tiago. Esse designer de meia tigela nunca mais trabalha em Lisboa. Luís mudou-se temporariamente para a casa de Tiago. O apartamento pequeno tornou-se refúgio. Mas a pressão aumentava. Clientes cancelavam contratos com Tiago por associação. Luís via o império que ajudara a construir afastar-se. Dentro dele, a dúvida crescia, e se não aguentarmos? E se o destruir por egoísmo? Sofia organizou uma pequena manifestação de apoio no Príncipe Real, bandeiras arco-íris, amigos da comunidade LGBT. Luís apareceu de mão dada com Tiago. Pela primeira vez, sentiu orgulho em vez de vergonha. Mas à noite, o medo voltava, o meu pai não desiste. Vai lutar até ao fim. Os meses seguintes foram uma batalha. António Vasconcelos moveu influências, bancos recusaram créditos a Luís, parceiros ameaçaram romper contratos. A imprensa sensacionalista devorava cada detalhe. Luís perdeu acesso às contas familiares, teve de vender o Mercedes para pagar contas. Tiago viu o seu portfólio encolher, clientes conservadores afastavam-se. Mas algo inesperado aconteceu. A comunidade respondeu. Jovens empresários, artistas, ativistas procuraram Tiago para trabalhos. Luís recebeu propostas de startups que valorizavam a autenticidade. Inês, surpreendentemente, ligou, obrigada por me libertares também. O meu pai queria o mesmo teatro. Tornaram-se aliados improváveis. Ainda assim, as noites eram duras. Luís acordava com pesadelos, o pai a gritar, o império em ruínas. Sou um falhado. Não consigo proteger-te. Tiago abraçava-o, protegemos-nos um ao outro. Max, sempre presente, parecia o único ser sereno no meio da tormenta. O ponto mais baixo veio quando António sofreu um infarte. No hospital, chamou Luís. Vem cá, filho. Luís foi, coração apertado. O pai, pálido na cama, disse, quase morri pensando que te perdi para sempre. O império. Não vale a tua felicidade. Não era uma bênção completa, mas era um começo. Não aprovo tudo, mas és o meu único filho. A reconciliação foi lenta, cheia de silêncios incômodos. António nunca conheceu Tiago pessoalmente nos primeiros tempos, mas parou as represálias. Luís recuperou parte da herança, mas recusou controlar tudo como antes. Quero construir algo meu. Com valores meus. Tiago e Luís mudaram-se para um apartamento maior em Alcântara, com vista a rio. Max tinha jardim.
Começaram a planear o futuro. Luís investiu numa startup de turismo sustentável com foco em inclusão LGBT. Tiago abriu um estúdio com jovens designers marginalizados. Mas as cicatrizes permaneciam. Luís ainda duvidava nos dias maus. E se um dia te arrependeres de teres ficado com o homem que perdeu tudo? Tiago respondia sempre: tu não perdeste tudo. Ganhaste liberdade. E ganhaste-me. A família de Tiago, em Coimbra, viu as notícias. A mãe ligou, voz hesitante: filho. Vimos na televisão. Estamos orgulhosos da tua coragem. Não era aceitação total, mas era um passo. Tiago chorou ao telefone. 2 anos depois, a vida estabilizara num equilíbrio delicado. Luís dirigia a sua própria empresa, pequena mas ética. Tiago tinha um estúdio cheio de projetos. Max, agora grisalho no focinho, continuava o guardião fiel. António Vasconcelos, já reformado, aceitara o inevitável. Num jantar de Natal tenso mas civilizado, conheceu finalmente Tiago. Trata bem o meu filho, disse apenas, estendendo a mão. Tiago apertou-a com firmeza. Sempre. A sociedade lisboeta, outrora chocada, começava a habituar-se. Casais do mesmo sexo já não eram novidade, mas o caso Vasconcelos abrira portas. Jovens herdeiros confidenciavam a Luís os seus segredos. Obrigado por teres sido o primeiro. Mas nem tudo era paz. Luís ainda carregava culpa profunda. Quantas vezes te fiz sofrer por covardia? Tiago respondia: o sofrimento trouxe-nos aqui. Valeu a pena. Contudo, nas noites de insônia, Luís revivia a gala, o medo paralisante. Sou marcado para sempre por aquele silêncio que mantive tantos anos. Tiago também lutava. Às vezes, olhava para Luís e via o homem que quase o abandonara. E se voltasse a ter medo? A dúvida era um sussurro constante, mas o amor gritava mais alto. Decidiram viajar. Uma road trip pelo Alentejo, só os três, eles e Max, estradas vazias, céu infinito. Numa praia deserta, Luís ajoelhou-se na areia. Quero passar a vida contigo. Casa comigo. Tiago, lágrimas nos olhos, disse sim. Em Portugal, o casamento era possível, mas para eles significava mais, um compromisso perante o mundo que tentara separá-los. O casamento foi pequeno, na quinta de um amigo no Douro. Sofia oficiou a cerimónia civil. António apareceu, rígido mas presente. A mãe de Tiago veio de Coimbra. Max levou as alianças numa almofada. Na troca de votos, Luís disse: perdi o império, mas ganhei uma vida verdadeira. Contigo. Tiago respondeu: salvaste um cão na chuva e salvaste-me a mim. Para sempre teu. A festa durou até ao amanhecer. Dançaram sob as estrelas, Max a dormir aos pés. Mas mesmo na felicidade, o passado sussurrava. Luís sabia que a luta interna nunca desapareceria por completo. Sou um homem em reconstrução constante. Tiago aceitava o inteiro, com medos, cicatrizes, coragem tardia. 5 anos depois do casamento, olhavam para trás com uma serenidade conquistada a ferro. A empresa de Luís crescera, focada em turismo responsável e inclusão. Empregava jovens LGBT rejeitados pelas famílias. Tiago publicara um livro ilustrado sobre a história deles, anónimo, mas muitos reconheceram. António falecera 2 anos antes, deixando tudo a Luís com uma carta. Percebi tarde que o legado verdadeiro é a felicidade dos filhos. Perdoa-me. Luís chorara dias inteiros. Adotaram uma menina, Leonor, através de um processo longo mas vitorioso. Max, já idoso, tornara-se o cão babá perfeito. A família completa passeava no Jardim da Estrela, mãos dadas, sem medo de olhares. Mas as sombras permaneciam. Luís ainda acordava com ansiedade, e se Leonor sofrer preconceito por nossa causa? Tiago acalmava-o, ensinama-o a ser forte, como nós fomos. A maior vitória foi interna. Luís aprendera a perdoar-se. Demorei 32 anos a ser honesto. Mas consegui. Tiago, que carregara a rejeição desde a juventude, sentia-se finalmente inteiro. Tu curaste a parte de mim que achava que não merecia amor. Numa tarde de primavera, sentaram-se no mirador da Senhora do Monte.
Lisboa estendia-se aos pés, luminosa. Max dormia, Leonor brincava com uma bola. Luís pegou na mão de Tiago. Salvaste um cão. E mudaste uma vida inteira. Tiago sorriu, olhos marejados. Fomos nós os dois. Contra o mundo, contra nós mesmos. Beijaram-se devagar, enquanto o sol se punha sobre o Tejo. Dentro deles, a paz era profunda mas vigilante. Sabiam que o amor verdadeiro não apaga as feridas, transforma-as em força. E assim, no coração de Lisboa, construíram uma vida autêntica, plena, onde o passado já não mandava, apenas ensinava. O império perdido tornara-se um legado novo, coragem, aceitação, amor sem correntes. E isso valia mais que todo o ouro do mundo.